Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sou o pastor Aristeu e gostaria de convidá-los para conhecer o meu canal no YouTube. Canal que tem os cultos aqui da igreja ao vivo e todas as terças e quintas às 10 da manhã nós temos mensagem de fé para abençoar a sua vida. youtube.com/Pastor Aristeu de Freitas. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. E Deus abençoará a sua vida poderosamente. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o seu momento, meu irmão. Esse é o seu momento, minha irmã, de buscar a presença, de buscar a face daquele que é santo, daquele que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Isso, comece a dar liberdade para o Espírito Santo. A palavra dele diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. Então comece a dizer para ele: Pai, eis-me aqui, eu abro meu coração para a tua presença, eu abro meu coração, pois eu quero nesse fim de tarde, início de noite, ser cheio da tua presença, ser cheio da glória, da presença do Senhor em minha vida. Isso, comece a buscar a face do nosso Deus. Ele diz na palavra dele: buscai a face do Senhor continuamente. Oh, aleluias. Querido Deus, aqui nós estamos em tua casa, reunidos nesta tarde, no qual nós queremos buscar a tua presença, buscar a face do Senhor, no qual nós queremos, meu Deus, ser cheios de ti. Esse é o clamor que nós fazemos a ti nesta hora. Vem a presença santa, vem a presença gloriosa do Deus vivo, passeando em nosso meio, inundando os nossos corações, inundando as nossas vidas, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos ser tocados por Ti, queremos ser moldados por Ti, pois como barro nas mãos do oleiro, é a nossa vida em Tuas mãos. Venha, Pai, nesta tarde para nos moldar de acordo com a vontade do Senhor, pois nós sabemos, Pai, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Ah, querido Deus, aqui nós estamos, pois queremos a cada dia ser tocados por Ti. Queremos, meu Deus, contemplar a Tua face e adorar o Teu santo nome. Tua palavra diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores. O Senhor busca aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Ah, Pai, ache em nós verdadeiros adoradores. Ache em nós, meu Deus, estes que Te adoram de todo o coração. Ah, querido Deus, esse é o desejo do nosso coração. Ache em nós, encontre em nosso meio pessoas que Te amam, que Te buscam de verdade. Esse é o desejo do nosso coração. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, vai buscando a presença, vai buscando a face desse Deus maravilhoso. Ele está aqui em nosso meio. Ele diz na palavra dele que onde houverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele se faria presente no meio delas. E a presença dele já é real aqui neste lugar. Você já pode sentir a presença de Deus passeando em nosso meio, nos envolvendo, nos abraçando. Oh, aleluias. Vem, Espírito Santo de Deus, nós o invocamos. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Encha-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito,
enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos, erga as suas mãos e declare: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, declare isso a Ele. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Então peça para Ele: Espírito, enche. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Peça para Ele te encher, declare: Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Erga suas mãos, erga sua voz e declare a Ele: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Declare de todo o seu coração: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Declare de todo o seu coração, deixa Ele ouvir a sua voz. As minhas e em louvor o meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, aleluias. Pai, esse é o momento que nós queremos derramar o nosso coração diante do teu altar. Nós queremos, Pai, entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo, puro e agradável diante do teu altar. Ah, Pai, o nosso coração ele é seu, a nossa vida ela é sua. Cumpra em nós o teu querer, cumpra em nós a vontade do Senhor. Venha, meu Deus, nessa tarde para tirar de nós aquilo que não te agrada.
tirar de nós, Pai, aquilo que não provém do Senhor, pois nós queremos ser, Pai, verdadeiros adoradores. Queremos adorar o Teu santo nome, na beleza da Sua santidade, como o Senhor declara em Sua palavra. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, esse é o seu momento de abrir o seu coração, esse é o seu momento de abrir os seus lábios, de buscar a presença, de buscar a face daquele que é santo, daquele que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. A palavra do Senhor, ela diz que o nosso Senhor, Ele não quer uma igreja fria nem morna, mas Ele quer uma igreja fervorosa. Então fale para Ele: Pai, eu quero ser essa igreja fervorosa, eu quero fazer parte do povo do Senhor. Então comece a buscar a presença dEle, comece a abrir o seu coração e dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto você necessita, o quanto você quer mais a presença dEle. A palavra dEle diz: abre tua boca que eu te encherei. Então comece a abrir a sua boca, abrir os seus lábios e a buscar a face daquele que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Aleluias, aleluias. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Deixa eu ouvir a sua voz, declare: as minhas mãos, eu quero, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, aleluias. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, porque Ele merece. Nas palmas, tchá, 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 tchá. Vamos lá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A voltinha da vitória. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Vamos lá, desde o começo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A voltinha da vitória, vamos lá. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos e ergam as mãos, pois
Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, vamos lá. Não, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não, não, não dá, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser. Quero ouvir a sua voz, vamos lá. Não, não dá. Não, não dá. Pra viver não dá. Dá pra ficar melhor, vamos lá. Não, não dá. Não, não dá. Pra viver não dá. Para ser, vamos lá, toda a igreja, não, não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá, não, 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 não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não, e vamos aplaudir o nosso Deus mais forte, que é para Jesus. Aleluias, glória a Deus. Não dá para viver sem a presença desse Deus maravilhoso. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos mais uma vez. Esse é o seu momento de preparar o seu coração para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que o Espírito Santo nesse fim de tarde, início de noite, irá falar ao teu coração. Então comece a dizer para Ele: Pai, aqui estou, eu abro meu coração para ouvir a tua voz, ouvir a palavra do Senhor, aprender mais e mais o Senhor, que é manso e humilde de coração, pois assim eu quero encontrar o descanso, o refrigério para minha alma, pois o teu jugo é suave e o teu fardo ele é leve. Isso, não vai dizendo para Ele: Pai, eu quero conhecer o Senhor e prosseguir em te conhecer. Oh, aleluia. Diante da tua glória me fizestes chegar ao ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para ti. Maravilhoso como tu és bom em mostrar tua face e tomar em teus braços eternos de amor, sem disfarce, em plena luz, eu posso conhecer o teu amor. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Só tu és digno de honra e glória, só tu és santo, santo Deus.
me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Declare a Ele: o teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Senhor nosso Deus e amado Pai, é bom estar na Tua presença, Senhor. É bom te adorar, pois Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E aqui nós estamos reunidos diante do Senhor para louvar e adorar o Teu santo nome, Pai. O salmista, ele disse: de manhã eu cantarei as Tuas benignidades, para que à noite eu possa contar a Tua fidelidade. Porque bom é louvar o Senhor, adorar o Altíssimo. E aqui estamos, ó Pai, reunidos diante do Senhor para contemplar a Tua beleza, para dizer, Pai, obrigado pela Tua imensa bondade, pois até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos ajudado, e creio, Senhor, que fará muito mais, pois aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Tenha liberdade de falar a cada um de nós, de iluminar, ó Deus, as nossas veredas, e nos levar, meu Pai, a estar perto de Ti. Oh, aleluias! Oh, louvado seja o Teu nome, Pai. Digno de honra e glória é o Senhor, digno de ser adorado, porque foste morto e ressuscitou, e com Teu sangue compraste para Deus, o nosso Pai, todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdote. Oh, aleluias! Vai falando com Deus. Diga, Pai, eu vim aqui para adorar o Senhor. Ah, meu Deus, a Tua palavra diz que a terra que está diante do Senhor, ela é como o jardim, meu Pai. Ela é como o jardim do Éden. E nós queremos estar diante do Senhor. Estar diante de Ti é estar na Tua presença, Pai. Oh, aleluias! Nós não queremos estar, meu Pai, longe do Senhor. Não queremos ser uma terra, meu Pai, e ter um coração como um deserto, uma terra devastada. Por isso estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor é a fonte, meu Pai. O Senhor é a nossa fonte. Aqui estamos, ó Pai, e nos apresentamos diante do Senhor, vazios, Pai. Mas queremos sair, meu Pai, preenchido, alimentado, porque o Senhor é aquele que tem para nós as palavras de vida eterna. Oh, aleluias! Oriandesere canta larabaia, oriandesere canta labassuriandele batiori larabaia, riandessoloriande canta labassuria. Aleluias, aleluias. O Teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Aleluias! Digam graças a Deus, diga glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. E vamos aplaudir a Jesus com muita alegria em nosso coração. Amém. Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo na paz? Tudo bem? Pode sentar, filhos, em nome de Jesus.
Sejam bem-vindos e que Deus os abençoe. Boa noite para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando por essa live. Que Deus te abençoe. Fique até o final. Deixa eu falar contigo. Amanhã a segunda-feira, aquela reunião especial, aquele clamor pela vida financeira. Vem estar conosco, então, amanhã, às 19h30. E quarta-feira da Sagrada Família, vem lutar pela tua casa, 9 às 14 e às 19h30, aqui conosco, aquela batalha em favor da família. E na sexta-feira, 9 da manhã, às 14 às 19h30, nós estamos ministrando o curso Fé. Vem aprender a colocar a fé em ação, você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. E o domingo especial do Espírito Santo, ensinamento, adoração, 9 da manhã e às 18h, aqui na rua Almirante Barroso, 1236, bem no centro de Foz do Iguaçu. Vem estar com a gente, vai ser bênção na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui com o coração aberto para recebê-lo em nome de Cristo, tá bom? Combinado assim? Amém. Vamos lá, meus irmãos, estudar a palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia? Abra lá. Evangelho de João, capítulo 17. O versículo é o 4. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Olha só, meus irmãos. Eu tenho falado muito aqui nesses últimos dias, aqui na igreja, a respeito de nós sermos testemunhas de Jesus. E nós somos. Porque a Bíblia Sagrada fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, embaixadores de Cristo, tá? A Bíblia diz que através de nós, em todo lugar, aonde nós formos, a Bíblia fala que Deus ele vai exalar o cheiro do seu conhecimento. Isso mostra testemunho pessoal. E olha só, nesse texto, nós vamos aprender aqui, ó, de que forma e que maneira realizar a obra de Deus, tá? E muitas pessoas dizem assim, mas eu não tenho esse chamado para ser um obreiro na casa de Deus. Quando se fala executar, realizar a obra de Deus, não é no sentido de ser um obreiro aqui na casa de Deus, como nós temos aqui os irmãos, as irmãs, as pessoas que nos ajudam, os irmãos que limpam a igreja, que evangelizam, que recebem vocês aí na porta, enfim, que auxiliam aqui o pastor. Não é esse tipo de obra, mas a obra de Deus, ela é feita lá fora. A nossa vida, em todas as áreas dela, é a obra de Deus. Ser um bom pai é a obra de Deus. Ser uma boa mãe é a obra de Deus. Ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, é a obra de Deus. Mas ser bom em que sentido, pastor? Quando se diz ser uma boa pessoa, um bom pai, mãe, assim por diante, é dentro da palavra de Deus, tá? E muitos não conseguem executar a obra de Deus. É aí que nós temos que olhar para a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus foi claro ao dizer aqui em João 15, 13, eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, vós façais também. Então vamos ler aqui e vamos aprender muito com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, João 17, 4, eu, Jesus, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Veja bem, então Jesus ele diz, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado, né, a obra. A obra é aquilo que resulta de um trabalho. A obra é aquilo que resulta de um trabalho ou de uma ação. É uma missão, realizar uma tarefa, executar. Jesus, ele fez tudo isso. Ele disse ali, ó, eu executei, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado, executado, terminado, feito a obra que me deste a fazer, tá? Agora, como que ele fez, executou esta obra, irmãos? E muitos não conseguem executar a obra, né? Qual foi a obra de Jesus? Deus enviou ele a esse mundo, ele não veio aqui nesse mundo, meus irmãos,
para fazer turismo. Jesus não veio para passear. Jesus veio com uma missão: salvar a humanidade do pecado, nos resgatar da maldição da lei, nos tirar do poder das trevas e nos colocar em liberdade. E ele fez isso e fez muito bem. Amém, Jesus? E ele fez com sucesso. Agora, por que nós não temos alcançado, ou algumas pessoas não estão alcançando esse sucesso e não estão sendo bem-sucedidas nessa missão que recebemos de Deus? Ele recebeu uma missão, foi lá e executou com sucesso. Eu glorifiquei na terra. Você sabe o que é glorificar? Exaltar. A palavra glorificar significa: eu te exaltei, eu te enalteci, eu te engrandeci aqui na terra. Como que ele fez isso? Executando, fazendo, consumando, né, aquilo que Deus mandou ele fazer. É assim que nós glorificamos a Deus. Quando nós recebemos uma missão de Deus, e todos nós temos uma missão, você tem, eu tenho, isso é executar a obra de Deus. Qual é a tua missão? Qual é a obra que Deus mandou você executar? Como eu disse agora há pouco, fazer a obra de Deus não é estar aqui na igreja, mas lá no teu trabalho, você pode fazer a obra de Deus. Lá na tua casa, você faz a obra de Deus. No meio da sociedade, junto com a tua parentela, onde você for, você está executando a obra de Deus. Deus tem que ser glorificado, exaltado ali, naquele momento, naquele lugar, através da sua vida. Isso é executar a obra de Deus. Jesus executou, e por que nós não conseguimos fazer isso? Ele disse: eu executei, eu terminei. Aí a pessoa fala: puxa vida, mas como que eu faço então para executar a obra de Deus? É aí que entra nós olharmos para a pessoa de Jesus Cristo. Como que ele fez? A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, Jesus viveu nesse mundo como qualquer um de nós. Lá em Hebreus 4, do 15 ao 16, a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. A Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo, ali em Filipenses 2, do 5 ao 8, no 8 ele diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ali, olhando para Jesus, você começa a entender o que eu preciso para executar a obra de Deus, para realizar a missão que Deus colocou na minha mão, como um pai, como um marido, como um filho, na sua vida, como uma esposa, como mulher, como pessoa, enfim. O que eu preciso olhando para Jesus Cristo e cumprindo essa missão que Ele mandou, testemunhando Ele. Aí Ele diz, então eu falei agora há pouco, coloca para mim ali, Evangelho de João 15, 13. Perdão, 13, 15. Eu errei aqui. É Evangelho de João, inverti, né? Vamos lá. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Então vamos olhar para Jesus. Jesus, ele disse aqui, ó, eu executei a tua obra, tendo terminado aquilo que me deste a fazer, eu te glorifiquei, eu fiz. Então vamos olhar para como que ele fez, de que maneira que Jesus Cristo fez. A Bíblia Sagrada diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, quando Jesus foi no deserto a ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que o diabo tentou Jesus por 3 vezes, e as 3 vezes, irmãos, Jesus Cristo usou a palavra de Deus. Então aí você já começa a ter uma ideia, o que eu preciso fazer para executar também a obra de Deus? Deus me deu uma obra, Deus mandou você ser um homem segundo o coração de Deus. Deus deu uma missão para você ser um pai, ser uma mãe, ser uma esposa, um marido, um patrão bem-sucedido, um empregado bem-sucedido. Você tem essa missão. Mas por que às vezes as pessoas não glorificam a Deus,
não consegue executar, porque às vezes a pessoa quer fazer segundo as forças dela. Ela quer fazer, às vezes, ou até vai para fazer, mas é baseado no conhecimento dela, na experiência que ela já possui. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E esquece, meus irmãos, que para ser bem-sucedido, tem que ser através da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou ali, ó, vamos ler de novo? Eu vos dei o exemplo. Então vamos olhar para Jesus Cristo, como que ele executou a obra de Deus. Como que ele disse ali, ó, eu te glorifiquei, tendo terminado a obra, feito, executado o que me deste a fazer. Ora, se ele conseguiu, mas por que ele conseguiu? Eu não estou conseguindo. Ah, mas ele era Jesus. Mas ele trabalhava dentro da palavra de Deus. Por isso que eu repito, ali na tentação do deserto foi assim. Quando o diabo veio para tentar Jesus, Jesus não brigou. Jesus não usou uma desculpa. Jesus não saiu no tapa com o diabo. Mas Jesus Cristo usou a ferramenta que o Pai tinha dado para ele, a palavra de Deus. Este é o problema de muitas pessoas hoje, irmão, que estão vivendo nesse mundo e não estão sendo testemunha de Cristo e não estão conseguindo executar a obra, a missão que Deus deu a ele ou a ela. Tudo que Deus mandou você fazer, faça. Agora, para que você tenha sucesso nesta obra, nesta missão, nesse trabalho que Deus te deu, faça com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz, lá no Evangelho, aqui em João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Não queira fazer pela tua experiência, ou pela tua própria sabedoria. Não, eu vou fazer porque vai dar certo, eu senti no coração, a coisa é assim, assim, assim. Não vai dar. Faça dentro de acordo com a palavra de Deus. Aí é diferente. Esse é o motivo, irmãos. Porque muitas pessoas não estão glorificando a Deus. A vida da pessoa não exalta a Deus. Irmãos, eu tenho falado muito nesses últimos dias em minhas orações com Deus. Se a minha vida, nesta breve passagem, eu posso falar breve passagem nesse mundo, tá? A sua vida também é uma breve passagem, não se assuste. Quando eu falo uma breve passagem, para você que me assiste, não fique assustado. Não estou aqui falando besteira. Poxa vida, o pastor está profetizando besteira, será que eu vou partir? Não, não. Que você tenha longevidade de vida. Porque a Bíblia Sagrada promete que o trigo é recolhido maduro ao seu tempo. Mas vai chegar um momento que o trigo tem que ser recolhido. Tudo passa. A Bíblia Sagrada fala, o céu e a terra passarão, as minhas palavras não. Vai chegar um momento que nós partiremos daqui. E a eternidade, o nome em si já fala eternidade. Quando nós fomos concebidos no ventre de nossas mamães, nós somos um ser eterno. Eu, vocês aqui, quem me assiste, e toda pessoa, nunca vai deixar de existir. Aqueles que já partiram antes de nós, eles existem ainda. Agora, onde nós viveremos, onde passaremos essa eternidade, é aí que está. É aí que nós temos que analisar. Então, eu tenho falado muito para Deus nesses dias. Senhor, se essa minha breve passagem nesse mundo não te glorificar, não te exaltar, a minha vida não vale nada, irmãos. Que valor tem a nossa vida? Se nós vivermos aí correndo para baixo para cima, preocupado com isso, preocupado com aquilo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que crescer, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que isso e aquilo e mais aquele outro. E como está a nossa comunhão com Deus? A nossa vida com Deus? Eu quero fazer isso e aquilo e etc. Mas a missão que Deus nos deu, de glorificar o nome dEle aqui, ó, nós estamos executando com sucesso? Por que muitos não estão fazendo isso? Então, se a nossa vida, repito, se a nossa vida, nessa breve passagem nesse mundo, não glorificar a Deus, irmãos, a nossa vida não vale nada. Ponha isso no seu coração.
Entenda isso, meus irmãos. Então ele declara aqui, ó, eu executei. E muitas pessoas falam, o que eu preciso fazer para executar a obra de Deus? Você quer a resposta? João capítulo 6 agora, vai lá. João capítulo 6, versículo é o 28. Olha aqui, João 6, 28, diz assim, perdão, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Muito bem, Jesus disse ali, eu te glorifiquei, tendo executado a obra que me deste. Pastor, eu quero também executar a obra de Deus. Eu entendi o que o senhor falou aí, a respeito dessa breve passagem, é verdade. Eu sou uma pessoa eterna, sei disso, e quero passar a minha eternidade com Jesus Cristo. O que eu preciso, enquanto eu estou aqui nesse mundo, respirando, para executar a obra do Pai? E executar com sucesso. Eles perguntaram também para Jesus. Jesus respondeu aqui para eles, no 29. No 28 tem a pergunta, o que nós faremos? O que eu preciso fazer? Me ensine. Tá? Me ensine. E ele respondeu. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, não é outra. A obra de Deus são estas, não são estas. Ou as obras de Deus, não. Jesus foi claro, a obra de Deus é esta. Qual? Que creiais, diga comigo, que creiais naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus. O que eu faço? Então você veja que às vezes as pessoas vão até Jesus Cristo, fazem uma pergunta para Jesus, Senhor, o que eu faço em relação a isso, em relação àquilo? Senhor, me dá uma direção. E quando Jesus Cristo dá a resposta, muitos não executam. Um exemplo na Bíblia é o jovem rico, né? O jovem rico ali em Mateus 19, você pode ler em casa depois, o jovem príncipe, ele foi até Jesus. Bom mestre, que bem eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, porque me chamas bom, só tem um que é bom, é o Senhor. E ali Jesus o orientou, disse para ele o que ele tinha que fazer. Eu jejuo, eu sou dizimista, eu não mato, eu honro pai e mãe, e tudo. Jesus amou aquele moço. E aí Jesus disse para ele, eu te falta uma coisa. O que precisa? Fala aí o que tem que fazer, o que mais que precisa? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Ele não quis. Então você veja que ele fez a pergunta, sabe? Perguntou o que tinha que fazer, mas não quis. É a mesma coisa que eu falar para vocês aqui, irmãos, eu estou aqui perdido aqui no salão. Como é que eu faço para encontrar a porta de saída? Aí a irmã aqui, qualquer pessoa, você ali, aqui pastor, aponta para mim. Ah, é? Ali está a porta de saída? Tá. Mas por que eu peguei o caminho errado, se foi apontada a porta de saída? A pessoa vai até Jesus. O jovem rico foi. Jesus disse, vem e me segue. Ele não quis. Tinha uma obra. Qual era a obra desse moço? Qual era a obra dele? Ser uma pessoa pobre e miserável? Claro que não. Quando Jesus mandou ele se despojar, se desprender daquilo, não era para ser um miserável, mas para tirar o coração daquilo ali. A obra dele, quem sabe, era colocar o coração em Deus, que é, quem sabe, não, era a obra verdadeira, como é a minha e a sua. Ele não quis. Aqui, a mesma coisa. Esses aqui perguntaram para Jesus, que faremos para executar a obra de Deus? O que eu tenho que fazer? Não, se Jesus tivesse dito para eles, faça isso ou aquilo, essa aqui é a resposta. Jesus deu a resposta. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, não tem outra, que creiais naquele que ele enviou. Então sabe por que muitas pessoas não estão executando a obra de Deus?
porque não crê naquele que ele enviou. Então nós vamos falar de duas maneiras. Vamos entender isso aqui, ó. Primeiro, vamos entender no sentido espiritual. Quem Deus enviou? Claro que é Jesus Cristo. Não tem outro. Deus enviou Jesus, a Bíblia fala, porque Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus é o enviado de Deus. Então eu tenho que crer naquele que ele enviou. Muito bem. Aí todo mundo diz que crê. Eu creio. Eu creio também. Não, eu creio em Jesus. Amém. Glórias a Deus por isso. Que bom. Você que me assiste. Eu também creio. Amém. Mas de que maneira você crê? Vocês, meus irmãos que estão aqui comigo, você que está assistindo, de que maneira você crê? Às vezes, você não está executando a obra de Deus, não está tendo sucesso nesta missão, porque você não crê da maneira que Deus diz que tem que crer. Você crê do teu jeito. Às vezes é isso, meus irmãos, que está impedindo a pessoa de executar a obra de Deus com sucesso, de consumar a obra de Deus com perfeição. E aí a pessoa não está executando. E se não executa a obra de Deus, Deus não é glorificado naquela vida. Como que Deus pode ser glorificado na minha vida? Que glória tem para Deus se eu, irmãos, estiver vivendo uma vida fracassada? Onde eu estarei honrando a Deus se eu estiver vivendo uma vida de derrota? Que glória tem para Deus se Deus me deu uma missão e eu tenho que executar essa missão como pai, mas os meus filhos vivem tudo uma vida errada? Que glória tem para Deus ali? Deus me deu a missão de ser um bom marido para a dona Patrícia. Onde tem glória para Deus se eu não executar essa missão? Se eu fizer as coisas da maneira errada, tratá-la mal, se eu oprimir ela, meus filhos, onde eu estarei glorificando a Deus, irmãos? Então o que eu preciso? Crer naquele que ele enviou, se eu quero executar a obra de Deus. E aí é crer na palavra. Esse é o primeiro ponto. Respondeu Jesus e disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Quem é que Deus enviou? Enviou Jesus. Quem é Jesus? Apocalipse 19:13, ele virá com as suas vestes salpicadas com sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Então eu tenho que crer na palavra. É aí que está o problema. Muitas pessoas não têm sucesso, não estão tendo sucesso, porque elas não crêem em Jesus. Elas falam: eu creio, mas creio de que forma? Crê do jeito dela e não é do seu jeito. Você quer ter sucesso? Quer ser uma pessoa bem-sucedida em toda a tua missão? Na obra que Deus te deu para fazer? Execute ela com sucesso. Comece, irmãos, a crer como Deus diz que tem que crer. João, aqui perto, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz a Bíblia, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Ou seja, que eu farei para executar a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. É crer em Jesus, mas crer em Jesus como diz a Bíblia, irmãos. Não é crer da maneira que eu acho que tem que crer. Não, não é bem assim, tá? Eu tenho lutado, eu tenho feito isso. Irmãos, só vai executar a obra de verdade quando fazer aquilo que a Bíblia diz, irmão. Por isso que muitas pessoas não estão sendo bem-sucedidas nessa missão. Esse é o problema, que muitos não estão executando
a obra como deveria executar, porque elas querem fazer as coisas do jeito dela, da maneira que elas acham que deve ser, e não é assim, irmãos. Vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha maneira, e vai dar certo. Não vai dar. Repito, sem mim nada pode fazer. Esse é o problema que muitos não estão executando, e aí, irmãos, não glorificam a Deus. E quantos que já viveram esse mundo, e estão já, irmãos, uma longa vida, e que glória tem para Deus ali. Por isso que eu repito, eu falei para Deus e tenho falado. Se a minha vida, se a minha breve passagem nesse mundo não glorificar a Deus, ela não vale nada. Esse, irmãos, Jesus deixou bem claro. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Tá? Volta lá no João capítulo 6. Então, esse é a instrução de Jesus. A obra de Deus é esta, que falando do lado físico, muito bem, aí que entra o nosso testemunho. Aí que nós entramos agora nessa história. Para que a obra de Deus seja realizada na sua casa, a sua casa venha a ser um pedacinho do céu. Para que a obra de Deus seja realizada no teu trabalho, onde você trabalha, onde você estuda, onde você... ali no teu convívio. O que você tem que fazer? Crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. Versículo 29, coloca ali, Matias. Que creiai, e Ele enviou quem? Quem você acha que Deus enviou para fazer uma obra no teu casamento? Ah, não sei, pastor. Você é essa pessoa que foi enviada. A tua missão é essa: ser um bom marido, uma boa esposa, dentro e de acordo com a palavra de Deus, é claro. Quem você acha que Deus enviou dentro da tua casa? Eu quero tanto que Deus mude a história da minha casa, eu não aguento mais tantas brigas, tantas discussões, tanto bate-bocas e tal. Ah, Jesus, faz alguma coisa. Creia naquele que Ele enviou. Ele enviou você. Você que me assiste, Deus enviou você para ser esta pessoa e fazer a diferença dentro da tua casa. Você é esse enviado. Então creia que você pode fazer. Acredite que você tem condições de fazer a diferença. É o que está dizendo aqui. O que eu tenho que fazer, então, para executar a obra de Deus? Que creia naquele que Ele enviou. Às vezes tem pessoa que não acredita nela mesma, se desvaloriza. Ah, será que eu tenho condições? Claro que tem. Será que vai dar certo? É óbvio que vai. Vai dar certo sim, mas você tem que crer em você. Entendeu? Crer em você e usar a ferramenta que Deus te deu, porque o Senhor Deus não mandaria você fazer uma coisa fora das tuas forças. Deus é sábio. Aqui mesmo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, coloca para mim lá, Mateus 10, 16. E eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Tá? Portanto, sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Volta na primeira parte do versículo. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ah, meu Deus, agora lascou, né? Será que Deus, Ele enviaria você para uma missão suicida? Não. Não. Será que Deus não sabe o que está fazendo? Claro que sabe. Então creia que você pode. Porque Deus não enviaria você para uma missão. Ele não disse ali, ó, eis que vos envio como ovelha no meio de ovelhinhas. Ah, você vai estar no meio de ovelhinhas fofinha, ui, que delícia. Aquela lãzinha branquinha, parece um algodão. Não. Ele te enviou no meio de lobos, no meio de predadores. Então existe no teu local de trabalho lobos,
Às vezes até dentro da igreja tem lobos, lobo lá no teu local de trabalho, às vezes até na sua parentela. Lobos. Agora você foi enviado com uma missão: executar a obra de Deus como ovelha. E agora? Não parece estranho? Ele te enviou como ovelha. Será que ele te enviou, me enviou, nos deu essa missão para nós sermos o prato principal do lobo? Como na história da Chapeuzinho Vermelho, né? Conto de fada lá. Em que o lobo jantou a vovozinha. Será que Jesus nos enviou para sermos a refeição do lobo? Claro que não. Ele enviou para nós glorificar o nome dele, fazendo a diferença no meio de lobos. Ou seja, sobressair numa situação no meio de lobos. Então o que eu faço? Meu Deus do céu! Sabe por que muitas ovelhas não estão glorificando o nome de Jesus Cristo no meio de lobos? Porque elas querem fazer as coisas do jeito delas. Ele enviou como ovelha, e a ovelha obedece. Se ele tivesse enviado como bode, o bode é daquele da cabeçada no lobo. Jesus não enviou bode. Já sei por que muitas pessoas não estão tendo sucesso na missão, pastor. Puxa vida. Porque imagine o lobo é carnívoro, predador. Ele vai querer devorar a ovelhinha. Deus teria que me enviar como uma girafa. Ele não enviou como girafa. Se enviasse como girafa, eu ficava com o pescoço grande lá, e ali eu observava como vinha o lobo, e eu corria. Não, ele enviou como ovelha. Se Deus me enviasse como um elefante, quando o lobo viesse, eu dava com a tromba na fuça do lobo. Não nos enviou como elefante, porque ele não é pastor de elefante, nem pastor de ovelha, pastor de elefante e nem pastor de girafa. O nosso Deus é pastor de ovelha. Amém, Jesus? Ele te enviou, nos enviou como ovelha, no meio de lobo. E Deus não nos mandou com as mãos vazias. Não executamos a obra de Deus, por que então? Nosso Deus não nos mandou para uma missão suicida. Ele nos deu condições, capacidade, meios. Lá em João, capítulo de número 20, olha o que diz ali. Então não estamos executando a obra de Deus, por quê? Mesmo sendo ovelha no meio de lobos, temos que executar? Claro que sim, porque Deus não nos mandou de mãos abanando. Então não executa, não glorifica a Deus, porque não quer. Há muitas ovelhas sendo devoradas por lobos, mas era para essas ovelhas pisar na cabeça dos lobos, e não estão pisando por quê? Por que o lobo das brigas está destruindo as ovelhas? Por que os lobos das opressões está destruindo as ovelhas? Por que os lobos do divórcio, os lobos das coisas erradas, está nos casamentos, nos casais de ovelhas? Por quê? O que eu estou fazendo com a ferramenta que Deus me deu? Jesus enviou como ovelha, porque a ovelha ele cuida. Ele cuida da ovelha. Ele disse que as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Ele não disse os meus elefantes, né? Os meus rinocerontes, ou as minhas girafas. Não. Ele falou ovelha. Ele é pastor de ovelha, não de outro animal. E olha aqui, quando ele envia, João, capítulo de número 20, versículo de número 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Agora leia comigo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Deus enviou o Senhor Jesus? Sim. Jesus teve sucesso? Teve. Jesus executou a obra? Executou. Jesus glorificou a Deus? Glorificou. A Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus. Então vamos imitar Jesus.
Se Deus enviou Jesus e ele teve sucesso, Jesus agora passou a bola para nós, nos enviou também, assim como o Pai me enviou, envio a vós. Mas, repito, para uma missão suicida? Não, para ser ovelha no meio de lobos. Só que a diferença está aqui, ó, versículo 22 agora. E havendo dito isso, o que ele fez? Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, o que Jesus falou? Recebeis o Espírito Santo. Digam graças a Deus. Jesus enviou, meus irmãos, mas não enviou de mãos vazias. Ele disse, receba o Espírito Santo. Então nós podemos, irmãos, ter sucesso vivendo no meio de lobos. A diferença é que a ovelha tem o Espírito Santo, o lobo não tem. E o que vai fazer a diferença para você ter sucesso na tua missão é o Espírito de Deus, irmãos. Porque é o Espírito Santo o Consolador. É o Espírito Santo que no momento que nós estamos, que a ovelha está lá e vem lobo daqui, é lobo no teu trabalho, é lobo dentro de casa, é lobo na parentela, é lobo de todo lado. Mas eu não estou sozinho, porque o Espírito de Deus vai estar comigo. Vem o lobo, o Espírito Santo, aqui não. Vem o lobo, aqui não. Vem o lobo, aqui não. Está entendendo agora? Jesus não te enviou para uma missão suicida. Ele te colocou condições, te deu capacidade. É o Espírito Santo. Então ninguém pode dizer, poxa, não estou conseguindo glorificar a Deus aqui na minha casa. Eu pergunto, cadê esse Espírito Santo que Jesus Cristo soprou sobre a sua vida e deu? Aqui onde eu trabalho é só, olha, é muita luta, muita perturbação. Aqui onde eu estudo também, eu não sei o que fazer. Meu Deus do céu. Mas onde que está esse Espírito Santo que Jesus Cristo soprou e disse, eu te envio, receba o Espírito Santo? Está vendo, meus irmãos? Está vendo? É aí que entra você entender e crer, como diz a Escritura. Volta lá, no 7:38. É aí que entra. Você crê como diz a Escritura. Porque quando você crê como diz a Escritura, o que vai acontecer? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Olha o 39 agora. E isso disse ele do quem? Do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando ele disse, vai, ele te deu o Espírito Santo. Então não tem como. Se você crê como diz a Bíblia, rios de águas vivas, ou seja, o Espírito Santo vai estar contigo. E se o Espírito Santo estiver com você, você não só tem sucesso no meio de lobo, como você tem sucesso no meio de cobras, de escorpiões, porque o Espírito Santo é que te dá poder para pisar em serpente e escorpiões e toda a casta de demônio. Amém, Jesus? E mal nenhum vos acontecerá. Então muitas pessoas não estão executando a obra com sucesso, porque ela não crê como diz a Escritura, e por ela não crer como diz a Escritura, ela não tem Espírito Santo. Foi o que Jesus falou ali, ó. Ele dizia isso, volta no início do 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber. Quem cresce, quando você crê, como diz a Escritura, você tem o Espírito Santo contigo. E se você tem o Espírito Santo, meus irmãos, não tem lobo, não tem capeta, não tem Satanás, não tem demônio que possa impedir o teu sucesso. Amém, Jesus? Não tem inimigo, não tem adversário, não tem nada que possa impedi-lo de glorificar o nome de Deus. Qualquer lobo, o que vier, o Espírito Santo vai te guardar.
O Espírito Santo vai te guiar aos pastos verdes. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar alimento básico para você sobreviver, para você ter o bom e do melhor dentro da tua casa, para você dar o conforto para a tua família. Ele te guiará às águas tranquilas. Você terá uma vida de sucesso. E quem tem uma vida de sucesso, glorifica a Deus. Glorifica, executa a obra que Deus deu para fazer, deu para realizar. Amém? Aí entra algo bem rapidinho que eu quero mostrar aqui, meus irmãos. Tá? Coloca para mim ali Provérbios 18, 9. Então temos que fazer a obra de Deus, né? Mas como estamos fazendo? Vamos fazer a obra de Deus, irmãos. Creia, acredite que você pode. Acredite que você pode fazer a obra de Deus. Quem sabe Deus te deu uma obra para você ser um grande empresário. Por que não? Você já parou para pensar nisso? Você ser um grande empresário, ajudar a obra de Deus, ser uma coluna de sustentação da obra de Deus, dar emprego para muitas pessoas, quem sabe é a tua obra. Para cada um, Deus designou uma obra. Por que uns têm sucesso e outros não? Porque aqueles que não têm sucesso, porque não crê naquele que Deus enviou. Será que eu posso? Claro que posso. Será que eu tenho condições? Tem condições, sim. Porque Deus te enviou, mas deu o Espírito Santo antes. Não mandou você? Vai lá no meio de lobo e se vira. Quando o lobo vier, você negocia com ele. Ó, seu lobinho, você está faminto, mas eu estou uma ovelha meia magra, tenho só uma lãzinha. Não mandou você negociar com o lobo, mas ele te deu a espada, te deu poder, autoridade, para você fazer a obra, em nome de Jesus. Amém? Aqui em Provérbios 18, 9, ele diz assim, Provérbios 18, 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Misericórdia, irmãos. O negligente na sua obra. Então Deus nos deu uma obra, não vamos ser negligentes, meus irmãos. Tá? Ele é irmão do desperdiçador. O que é desperdiçador? Aquele que perde, aquele que sofre dano. Por que tem muita gente perdendo oportunidade? Tem gente que já perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de ser uma bênção, perdeu a oportunidade de ter alcançado um milagre, perdeu a oportunidade, vive perdendo oportunidades. E oportunidades vêm para todos. Por que será? Porque é negligente na obra. Porque quer fazer a obra, né, segundo o seu conhecimento. Quer fazer a obra com a sabedoria terrena. Quer fazer a obra com o conhecimento humano. Não vai ter. Esse é o negligente. Negligente significa isso aqui, ó. Aquele que desperdiça o que Deus dá. É o descuidado, o desleixado, o relaxado, misericórdia, tanto chado aqui, o preguiçoso, o desatento, o vagaroso, né? O desligado, o lerdo. O lerdo, né? Esse é o negligente, irmãos. Vagaroso. Às vezes tem aquela pessoa que é vagarosa, é lerda. Deus fala o que tem que fazer, não faz. Por isso que não tem sucesso na missão. Por isso que não está alcançando, né? Não está fazendo aquilo que Deus manda fazer. Já o diligente é diferente, irmãos. O negligente age assim, mas o diligente, olha o que acontece, Provérbios 22, 29. Olha a diferença agora do diligente. 22, 29. Irmãos, uma hora eu vou passar para vocês aqui, eu tenho uma mensagem, né? Negligente versus diligente. Nós vamos falar bastante desse assunto. O que é ser diligente e o que é ser negligente. É o diligente versus negligente.
Agora vamos falar do diligente. Olha aqui, ó, 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra. Então não seja uma pessoa relaxada na obra. Não seja uma pessoa negligente, mas seja diligente. Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. O negligente, ele não chega a lugar algum, mas o diligente, quem é o diligente, pastor? Diligente é o ativo, o aplicado, zeloso, cuidadoso, cauteloso, responsável, rápido, ao contrário do lerdo, né? Atento, empenhado, é o prudente. Esse é o prudente. Ele será posto numa posição elevada, não será posto perante os de baixa sorte. Então você veja que há uma diferença. Por isso que nós não podemos ser negligentes na obra de Deus. Deus mandou você fazer a obra dele, Deus te deu uma missão, te deu o Espírito Santo. Então não seja relaxado, não seja vagaroso, não seja preguiçoso, sabe? Mas seja uma pessoa prudente, seja diligente, sabe? Seja cuidadoso, zeloso. Aí você vai ter sucesso no meio de lobo. A ovelha de Cristo, a ovelha de Jesus, para não ser devorada pelo lobo e cumprir a missão, te envio no meio de lobo, te dou o Espírito Santo. Agora, se for negligente, o Espírito Santo não está na vida do negligente, irmãos. O negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Aí desperdiçou tudo que Deus te deu. E o que Deus te deu? Deus te deu poder, autoridade, te deu capacidade, meio, raciocínio, sabedoria, te deu o reino dos céus. Eu vou desperdiçar por ser negligente, por viver a vida dessa forma aqui, ó, descuidado, desleixado, relaxado, preguiçoso, desatento, vagaroso, lerdo, meu Deus do céu, não, vamos ser diligente, responsável, zeloso, cuidadoso, cauteloso, rápido, atento, empenhado, prudente. Aí é diferente. Aí sim teremos sucesso. Aí podemos falar igual Jesus. Quando nós chegarmos diante do tribunal, porque Deus vai nos chamar um dia. E todos nós vamos chegar na presença de Deus. Coloca para mim lá, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Então vamos ser diligentes para a nossa obra ser uma obra, irmãos, que glorifique a Deus. Não vamos ser negligentes, porque se for negligente, a nossa obra vai custar a nossa salvação. Eis que vos envio como ovelha. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Por que Jesus consumou? Porque Jesus era diligente. Jesus não era negligente. Jesus veio nesse mundo como homem, venceu, nos dando o exemplo. Você quer vencer? Use a palavra de Deus. Jesus usou a palavra, foi um vencedor, é um vencedor e sempre será. E todos aqueles que estiver com Cristo vencerão também no nome dele. Amém? Assim é um diligente. Não seja negligente. Acredite que você pode, que você tem condições de glorificar o nome de Jesus. Não importa onde você for, a Bíblia Sagrada diz que através de nós, o nosso Deus manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Não importa. Está no meio de lobo, no meio de cobra, no meio de qualquer bicho. Não queira ser outra coisa que Deus não quer que você seja. Deus não disse que você é outra coisa. Deus disse que você, que nós somos ovelha. E a ovelha, Ele cuida dela. Amém? Digam graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Glórias a Deus. Amém. Guarde essa palavra no coração, tá bom? Vamos orar, meus irmãos? Fica de pé. Feche teus olhos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto nesta noite o Senhor falou ao nosso coração. O Senhor disse na tua palavra: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo. O Senhor é sábio, o Senhor é maravilhoso. O Senhor não nos enviou, meu Pai, para uma missão suicida. O Senhor não nos enviou para sermos, Pai, alimento do lobo, mas nos enviou, meu Pai, para fazermos a diferença. Pai, que a nossa vida nesse mundo, ela glorifique o Senhor. Que a nossa vida nesse mundo, Pai, ela venha, meu Deus, honrar o Teu nome, assim como o Senhor falou: eu glorifiquei-te na terra, tendo executado a obra que me deste a fazer. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós cremos, ó Pai, Senhor, que teremos sucesso nessa missão, em tudo que nos mandaste fazer, porque o Teu Espírito está sobre nós, Pai. O Senhor ali, meu Pai, soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Meu irmão, quem crê, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Pai, aquele que crê no Senhor, como diz a Bíblia, flui de si, Pai. Este rio é o Espírito do Senhor, Pai, fortalecendo, abençoando, para que, Pai, tenhamos sucesso. Oh, aleluias, aleluias, aleluia. Oh, riandecele canta larabaia, loriandecele malaia de canto lorobá, roriandecele andele bachori larabasurianda, alereba yare cantori larabasurianda, canta larabaia, reande soriande canteriri balassurianda, alereba canteriri bassuria. Aleluias, aleluia. Glórias e glórias àquele que é santo. Oh, aleluia. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Oh, aleluias, aleluias, Pai. Nunca houve, não há, jamais haverá. O Senhor é único, o Senhor é a força da nossa vida. Louvado seja Teu nome, Pai. Vem, Jesus, vem, meu Pai, fortalecendo, meu Deus, a vida deste homem, desta mulher. Meu Deus, para que, Pai, esta pessoa glorifique o Senhor, Pai. Exalte o Senhor, que é Deus, que é verdadeiro, Pai, digno de honra. Oh, aleluias, aleluias, Pai. Te adoramos, queremos mais a cada dia, Pai, estar na Tua presença, porque o Senhor disse: aqueles que estão diante de Ti são como, meu Pai, o jardim do Éden. Nós queremos ser, ó Pai, este lugar, meu Pai, esse jardim regado pela Tua glória, regado pela Tua doce presença. Oh, aleluias, aleluia. Oriandecele canta labalarabassurianda, oriandecere canta labassúria. Oh, louvado, bendito és o Senhor, a força da nossa vida, digno de honra. Cante, igreja. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Digno de honra e glória,
levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Pode sentar, meus filhos. Guarde essa palavra no seu coração, que a sua vida glorifique a Deus. Execute a obra que Deus mandou você fazer. Creia naquele que Ele enviou. Deus enviou você para ter uma vida de sucesso, uma vida abençoada. Amém? E Deus abençoe você que nos acompanhou, que assistiu essa live. Mais uma vez eu reforço o convite. Podendo, venha estar conosco amanhã, segunda-feira, aquele dia do clamor da prosperidade, às 19h30. E quarta-feira da Sagrada Família. Deus te deu uma obra, Deus te deu uma missão, levar tua família aos pés de Cristo. Vem aqui então glorificar a Deus, 9 da manhã, às 14 e às 19h30. E na sexta-feira, cura, libertação. Olha, estamos aqui estudando o curso Fé. Pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida. 9 da manhã, às 14 e às 19h30. Vem aprender aqui, ó, a tomar posse da sua bênção. E domingo do Espírito Santo, essa reunião especial de adoração, 9 da manhã e às 18h. Aqui na Rua Almirante Barroso, 1236, bem no centro de Foz do Iguaçu. Tá bom? Nós aguardamos você e tua casa, tua família, serão muito bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, um grande abraço e até breve em nome de Jesus.